que nós estamos esperando é a grande tribulação. Nós não sabemos quando vai acontecer, né? Já aconteceu a primeira parte da profecia, que foi a destruição de Jerusalém, mas ela... Na minha rua tem uma igreja onde tem um pastor que cura todo dia gente de tudo quanto é de doença. Eu tenho o direito bíblico e a obrigação. Lamento pelo que está acontecendo, é inevitável que aconteça, é uma prova de que a humanidade está perdida e aponta para a necessidade da... Aqui ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. Falsos profetas fazem sinais e prodígios. É por isso que o crente que conhece a sua Bíblia, que está seguro da sua salvação, ele olha para os sinais e prodígios hoje e procura analisá-los à luz da palavra de Deus. E eu vou te fazer uma declaração aqui que eu espero que você me entenda. Os únicos milagres que eu tenho obrigação de acreditar são aqueles que estão na Bíblia. Porque no final do Evangelho de João, o evangelista diz: estes foram escritos para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo você tenha vida no seu nome. Então eu sou obrigado a crer na ressurreição de Lázaro, na ressurreição do filho de Naim, na travessia do Mar Vermelho, nos 40 anos de maná caindo do céu, 40 anos de sandália havaiana que não desbotam nem soltam a tira no deserto. Eu sou obrigado a acreditar em todos os milagres que estão narrados na Bíblia. Esses eu recebo sem questionar, mas se você chegar e disser: lá na minha rua tem uma igreja onde tem um pastor que cura todo dia gente de tudo quanto é de doença, eu tenho o direito bíblico e a obrigação de investigar, examinar, para saber se aquilo procede de Deus ou não. E eu não estarei blasfemando contra o Espírito Santo. Estarei cumprindo o que a Bíblia diz. Irmãos, testai os espíritos se procedem de Deus, porque já muitos falsos profetas saíram pelo mundo. E o próprio Jesus diz que eles são capazes de fazer sinais e prodígios. Lá no livro de Apocalipse, a besta faz cair fogo do céu. Satanás fez isso com Jó. Lá no livro de Apocalipse a gente lê de três espíritos imundos, semelhantes a rãs, sapos, que são espíritos operadores de milagres. Espíritos operadores de milagres, demônios que operam milagres. Então, antes de você ficar impressionado com o milagre extra-bíblico, examine quem fez, por que fez e a veracidade deles, porque você não tem obrigação de acreditar sem primeiro examinar à luz da palavra de Deus. Não seja ingênuo, porque existem falsos profetas. Gente, se só tivesse o Espírito Santo no mundo, coisas desse tipo não seriam precisas. Mas além do Espírito Santo, tem o espírito imundo, que são os demônios, e tem o espírito humano, que é capaz de engendrar o erro também, de enganar também. Por isso nós precisamos de cautela, precisamos ter cuidado. Sinais e prodígios, na verdade, no sermão de Jesus, são mais sinais da presença dos falsos profetas do que do verdadeiro evangelho. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Jesus está falando de duas coisas: destruição de Jerusalém, surgimento do anticristo com sinais, prodígios, está descrito lá em 2 Tessalonicenses, lá no livro de Apocalipse, no livro de Daniel. Agora vem a terceira parte, seguindo a analogia, o momento do nascimento do filho, né? Princípio das dores, aquelas contrações, guerra, rumores de guerra, é assim que a gente entende o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na Ucrânia, faz parte daquelas contrações da história que Jesus pronunciou que haveriam de acontecer. Agora, o próximo passo que nós estamos esperando é a grande tribulação, que nós não sabemos quando vai acontecer, né? Já aconteceu a primeira parte da profecia, que foi a destruição de Jerusalém, mas ela aponta para uma coisa muito pior, muito pior. E olha agora o que Jesus diz: a chegada do Filho, olhando para aquela analogia que eu fiz, do verso 24 em diante. Naqueles dias, está falando dos dias aqui que Deus abreviou, após a referida tribulação,
O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Glória a Deus. Agora o Filho chegou. Já teve o princípio das dores, a grande tribulação, e agora ele nasce. Note que ele faz a conexão, Jesus faz a conexão da vinda dele com a grande tribulação. Por isso que eu disse que a gente não pode pegar essa passagem da grande tribulação e dizer que foi que aconteceu somente em Jerusalém. Porque Jesus diz, depois da referida tribulação, a não ser que ele tenha colocado aqui 2000 anos até agora, né? Mas toda vez que essa expressão é usada no Novo Testamento, indica um fato na sequência, temporal, imediata. Depois da referida tribulação, quando a grande tribulação terminar, o sol vai escurecer, e aí ele dá uma série de sinais apocalípticos que você encontra nos profetas do Antigo Testamento, que você encontra lá no livro de Apocalipse também, que descrevem fenômenos cósmicos relacionados com a criação. Sol, lua, estrela, tudo se abalando. E ele diz, não é? O sol vai escurecer, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento. E aí o pessoal diz, está vendo que a Bíblia não é um livro científico? Estrela caindo do firmamento, não é? Como é que pode ser isso? As estrelas são gigantes, nós somos um pozinho de areia cósmica diante da grandeza do universo. A resposta que você pode dar para o seu professor lá na universidade, seus colegas lá na universidade, é que a linguagem da Bíblia não é científica, ela não se propõe a isso. É a linguagem do observador. Para quem está na Terra, é assim que vai parecer, que as estrelas estão caindo, o sol está se derretendo e a lua está se esfarelando. É isso que vai parecer. Biblicamente falando, o centro do universo é a Terra. Tudo acontece na Terra. Inclusive, ela foi a primeira a ser criada. E depois é que Deus criou o sol, a lua, as estrelas e os colocou no firmamento para embelezar, alegrar nosso coração, menos o sol de Recife, né? Mas isso foi só depois da queda. Só depois da queda. Então, estes sinais acontecerão. Serão literais esses sinais? Eu não vejo razão para não acreditar que eles serão literais, porque agora tudo que Jesus falou aconteceu literalmente. Por que eu deveria tomar essa parte como sendo alegórica, se até agora Jesus não usou esse recurso de linguagem? Ele falou linguagem simples e descritiva, em prosa, está descrevendo que está acontecendo. Ele não está fazendo poesia, ele não está fazendo nada que nos leve a imaginar que aqui seria alguma coisa figurada. Então, verso 26, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Ele está citando aqui a visão do profeta Daniel, em que ele teve a visão de Deus sentado no seu trono, o ancião de dias, e um semelhante ao Filho do Homem se aproxima dele, e o Pai lhe dá todos os reinos desse mundo, toda a autoridade, todo o poder. É o que vai acontecer aqui. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória, e então enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, quer dizer, os quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, de todo lugar, da extremidade da terra até a extremidade do céu. São maneiras de falar daquela época que descrevem a universalidade da igreja e também do efeito da vinda de Cristo. Quando Cristo vier, no final da grande tribulação, ele virá com seus anjos em glória e ele vai reunir todo o seu povo diante de si. A essa altura, para que ele faça isso, o anticristo já terá sido derrotado por ele, essas profecias terão sido cumpridas, e aí nós vamos começar o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça.
Terminado isso aqui, o Senhor Jesus faz 3 exortações. Primeiro, vigiem, verso 28 a 31. Aprendam a parábola da figueira. Quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Aqui está o propósito de Jesus ter narrado esse sermão. Ele quer dizer que as minhas palavras, ele diz, minhas palavras vão permanecer. Elas vão se cumprir exatamente como eu estou dizendo. A prova disso é que guerras, rumores de guerras, pandemias, pestes, perseguição, prisões, morte, falsos profetas fazendo sinais e prodígios, a destruição de Jerusalém, tudo isso vai acontecer. E de fato aconteceu. Nós estamos vivendo uma época privilegiada que a gente olha para a história da igreja e vê como essas coisas se cumpriram ao longo da história da igreja. Isso nos dá então segurança. E aí nós vemos que Jesus diz, quando vocês virem estas coisas, e elas estão acontecendo há 2000 anos, vocês saibam que está próximo, que é segura a minha vinda. Por isso que cada geração de cristão anterior a nós sempre fez a mesma pergunta: será que é agora, durante o tempo da minha vida, que ele vai voltar? Calvino fez essa pergunta. Os mártires, o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele diz que quando Cristo vier, nós seremos transformados. Ele tinha esperança de que Cristo voltasse já durante a sua época. Cada geração de crente, de cristão, da igreja, olha para essas passagens e produz o mesmo efeito. Será que eu estarei vivo quando ele vier? Quando ele vier em glória. Quando ele vier em glória. Assim, eu não sei quando ele vier, mas os sinais apontam para a sua vinda. Aqui só uma questão exegética. No verso 28, o pessoal diz, quando aprendo a parábola da figueira, quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabem que o verão está próximo. Alguns dizem, a figueira é Israel. Então tem que ficar de olho em Israel, que é o relógio do mundo. Quando Israel estiver brotando, é sinal de que está vindo. Mas quando a gente lê essa mesma passagem em Lucas, Lucas diz, quando vocês virem a figueira e as demais árvores brotando, então não pode ser Israel, não é? Quem são as demais? Se a figueira é Israel, as demais árvores são quem? Então, ele não está falando de Israel, ele está usando o princípio da natureza. Quando você vê as árvores brotando, você sabe que o verão está chegando. Ele usou oliveira, figueira, porque é uma das 3 árvores nacionais, por isso que eu estou misturando. Oliveira, figueira e tem mais outra. Qual era? Eram 3, né? Oliveira, figueira e está faltando mais uma. São as 3 árvores nacionais de Israel. Então, só quer dizer exatamente isso aí. Quando vocês virem essas coisas acontecendo, saibam que está próximo, é seguro, minhas palavras não vão passar, o céu e a terra, é mais fácil passar a terra e o céu do que passar o que eu estou dizendo. Segunda coisa, a primeira parte, na verdade, essa primeira exortação era para a convicção, a segunda é para a vigilância, a respeito daquele dia, da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho senão o pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E aí ele conta essa parábola como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigiem, portanto vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se meia-noite, ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não encontre vocês dormindo, que porém digo a vocês, digo a todos, vigiai. Nós não sabemos exatamente o dia nem a hora que o Senhor Jesus Cristo vier, porque os sinais não foram dados para a gente estabelecer um cronograma ou adivinhar a vinda de Jesus, como através da história da igreja, muitos tentaram adivinhar. A gente pensa que isso é coisa de adventista, testemunho de Jeová, né? Eles são campeões em marcar a data da vinda de Jesus e errar. Mas muito antes deles, quando rodou o primeiro século da igreja cristã, houve um profetismo e um movimento apocalíptico dizendo que no raiar do primeiro milênio, Cristo haveria de voltar. Uma febre a respeito da vinda de Jesus. Isso no final do primeiro milênio. Mesma coisa com relação a datas importantes, as pessoas
tentam dizer ou associar com a vinda de Jesus. O fato é que ninguém sabe o dia nem a hora. O próprio Jesus, quando estava entre nós, encarnado, não menos Deus, mas tendo aberto mão do exercício das suas virtudes e poderes, ele mesmo, enquanto estava aqui entre nós, ele não sabia o dia da própria vinda. É claro